Cristo não veio fundar nada, viu, irmãos? Ele simplesmente veio recuperar o que estava perdido, tá? João 5:31, que o Senhor disse: se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Se eu criar alguma coisa aqui, eu não vim fazer uma obra do Pai, mas uma obra minha. Eu não vim criar nada aqui, eu vim terminar o que o Pai começou. O que parecia nos mandamentos difícil de ser interpretado, eu vim interpretar isto para vocês. Glória a Deus. O Messias, se fazendo carne, alterou a rotina dos homens. Ele trouxe o Evangelho eterno para ser anunciado a todos, o que tornou-se um desafio, tá? Vocês sabem que o Evangelho eterno anunciado naquela época foi um grande desafio. Quando vocês viam pessoas querendo matar Jesus, ele era aquele um que recebia qualquer coisa do templo, qualquer migalha, ou era aquele um que queria receber alguma coisa, porque o Evangelho eterno incomoda quando alguém ouve o Evangelho eterno e ele está pregando um outro Evangelho. Você acha que o Evangelho comum tem essa profundeza espiritual que nós temos aqui? O Evangelho comum apenas lê o versículo lá, chave, ok, te convence, é o suficiente. Se você está com alguém que você sabe que ele não vai conseguir ouvir nem a metade do que estamos ouvindo aqui, você fala o versículo chave e acabou. Mas nós temos que saber por que existem aquelas 12 portas. Nós temos que saber por razão por que existe. E por que ela está lá no Apocalipse. Se é que dizem que no Antigo Testamento tudo acabou naquele sentido, elas não deveriam estar lá, porque tudo faz parte do Antigo Testamento. A fundação, a raiz está no Antigo Testamento. Então elas não deveriam estar lá. Se é que acreditam que o Antigo Testamento é uma parte, o Novo Testamento é outra. A maioria das pessoas estava habituada a ouvir algo costumeiro. É como agora. Nós estamos pregando o Evangelho eterno aqui, somos loucos, somos taxados de sabichões, santarrões, melhor que todo mundo, julga todos, simplesmente porque não tem o argumento que temos. Mas eu estou falando com pessoas inteligentes, com pessoas que Deus ainda quer chamar. Jesus hoje manda você sair desse curral, porque Ele vai na sua frente. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 4. Sai desse curral, que Ele vai na sua frente. Isto é, se você ouvir a voz dEle, né? Glória a Deus. Porque o que é de Deus, ouve a voz de Deus, né? Glórias a Deus. Aquele método causou um impacto significativo em diversas pessoas. Alguns se adaptaram com facilidade, já outros criaram obstáculos para impedir a obra do Senhor. Aqueles eram os proprietários do templo que diziam servir ao Senhor. Então, irmãos, eles já tinham o templo como propriedade deles, como um senhor. Eu falo em vida, não estou falando em morte, porque já não vive mais. Um certo senhor disse, quando ele foi afrontado, que alguém dizia que ele estava roubando. É um senhor de um ministério muito grande no nosso Brasil e no muita parte do mundo, né? Ele falou o quê? Eu estou roubando de mim mesmo? Quer dizer que tudo é meu? Eu estou roubando de mim mesmo? Ele não teve nem o temor de dizer: eu vou roubar de quem? De quem eu prego que é santo e é poderoso, que é o Senhor Jesus? Não, eu vou roubar de mim mesmo. Quer dizer, tudo é dele. Então, é o que ele falou, e é o que as pessoas falam. Você vai aonde? Vou na igreja de fulano. Você vai aonde? Vou na igreja de Beltrano. Não é assim? Já tem o endereço. Você vai para o lugar do fulano. Então acorda, meus irmãos. Você que é um bastante inteligente, que está aí colocando na balança o evangelho comum e o evangelho eterno. Você chega para alguém e pergunta: você congrega onde? Na igreja X. Aí você chega para outra pessoa e fala: você vai para onde? Eu vou para a igreja.
Aí você chega para outra pessoa e pergunta: o que somos afinal? Ele vai falar: igreja. O que você é? O que a igreja é? Um ministério? Um templo? Ou uma pessoa? Isso não está definido e ninguém explica. Na verdade é o quê? É tudo isso. Viva a verdade. E nem mesmo assim ninguém desconfia. Porque o homem só vem para Cristo se for revelado por Ele. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Mateus capítulo 2, versículo 4. E congregado todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhe onde havia de nascer o Cristo. Aquela pergunta foi feita para todo mundo. Onde havia de nascer o Cristo? E o povo sabia que teria que nascer em Belém de Judá, a terra de nascimento do rei Davi, e justamente onde o Senhor nasceu. E quando confirmou que o Senhor nasceu em Judá e que estava fazendo proezas, o homem, em vez de aceitá-lo, as suas proezas, esse é o homem que nós devemos matar. Você acha que uma pessoa que serve a Deus, que tem o Espírito de Deus, quer matar quem veio do céu? Não tem o Espírito Santo. Mas, compreenda, eram pessoas bastante estudiosas. As pessoas na terra devem conscientizar de que a cidade santa é do sumo sacerdote Jesus. Se não vivermos conforme o seu fundamento, nunca viveremos lá. Então, está no fundamento da cidade santa? Ok. Se não tiver, como saber qual decisão tomar? O Filho de Deus anunciou o Evangelho eterno ou do reino, restaurou a aliança que estava quebrada e interpretou os mandamentos do Pai. Ele, ao abraçar a cruz, tomou do maligno o sacerdócio roubado de Adão. Esse é o caminho a seguir. Então, você tem que aceitar o sacerdócio de Cristo, porque esse sacerdócio Satanás roubou de Adão. Cristo tirou da mão de Satanás e ele, se fazendo homem, assumiu o controle da terra. Mas não pode falar isso, tá? Se você é crente de alguma igreja, para a sua segurança, não fale isso, viu? Não fale isso. Hebreus capítulo 4, versículo 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Retenhamos firmemente a nossa confissão. Essa confissão deve manter. Se não manter essa confissão, não tem como. Irmãos, não tem. A Nova Jerusalém é a cidade do Eterno e está preparada para os filhos que vencerem as dores desse mundo. De lá, o Senhor veio resgatar Israel e o mundo do ensino satânico. Tá? Então, o Senhor veio resgatar Israel do ensino satânico. E qual foi a segunda opção? Redimir o homem que quiser a sua redenção. O homem que quiser a sua redenção será redimido. Para executar as suas pregações, ergueu 12 homens e os ensinou o Evangelho eterno. O Senhor Jesus, o sumo sacerdote, sabia claramente que tais nomes seriam o fundamento naquele muro. Então vocês veem que não tem fundamento lá com nomes de igreja. Nenhuma da terra, nada. Só tem fundamento com o nome dos 12 apóstolos. Apocalipse 21, 14. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, né? E neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. É possível notar que as 12 tribos dos filhos de Israel foram espiritualizadas. Para partir para o mundo, teria que ser espiritualizada, porque agora não era mais território. Mas vocês veem que as tribos continuaram sendo tribo, né? Glórias a Deus.
Os 12 discípulos escolhidos pelo Senhor vieram representá-las nessa nova aliança. Vocês veem que tem motivo, né? Não tem como você ter as 12 tribos representando a graça. As 12 tribos têm que representar a nova aliança, né? Como é demonstrado na Escritura, Judas traiu o mestre e logo depois deixou os viventes. Ué, Judas morreu, irmãos? Judas morreu, é verdade. E Matias tornou-se o escolhido. Agora você vê uma coisa, se tivesse 13 portas, poderia, né? Porque o apóstolo Paulo também se fez apóstolo, Deus podia honrá-lo, né? Mas não, irmãos, foi 12 portas, 12 fundamentos, né? Então esse era o número. Poderia se fazer 20, 30 apóstolos, mas o número contado por Deus foi 12, amém? Atos 1, 26. E lançando-lhes sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Aí vocês viram que Matias precisou entrar no lugar de Judas, né? Sabe por quê? Porque tinha que aparecer 12 portas lá. Não poderia ficar 11 portas. Teria que ser 12. E os discípulos também precisavam receber o poder da virtude de Deus do céu. Que Jesus disse que depois daqueles dias, eles iriam receber a virtude do Espírito Santo. E eles estavam orando incansavelmente e nada acontecia. Quando deram conta, eles estavam com 11 apóstolos. E o que vamos fazer? Vamos escolher um que viu o Senhor no dia que ele batizou até o dia que ele foi levado para o céu. E escolheram 2 que tiveram essa mesma reputação, que estava presente no dia que Jesus batizou até o dia que Jesus foi levado para Deus. Eles sempre acompanharam como fosse um apóstolo, mas não eram. Matias e um José lá. Agora, irmãos, vocês veem aí, e Matias caiu a sorte sobre ele, e quando eles colocaram Matias no lugar de Judas, foi então o poder de Deus aconteceu, e o Senhor mandou o seu Espírito Santo sobre eles. A verdade é essa daí. Louvado seja o nome do Senhor. Algumas pessoas nos perguntam, mas Paulo também não era apóstolo? Sim, ele se autoproclamou apóstolo dos gentios. A Bíblia não diz, mas percebo nele uma consciência ferida ao matar muitos irmãos. Ele tinha consciência pesada, né? Ele achava que tudo que ele fizesse para o Senhor ainda era pouco, porque ele achava que tudo estava ali, nada poderia ser feito, né? Para ter alguma paz interior, se autodecretou apóstolo dos gentios. Esta é uma suposição nossa. Glória a Deus. As portas no muro da cidade santa dão acesso ao céu. Precisamos saber o motivo pelo qual estão ali, tá? Por que as portas estão ali? Não precisava. Vocês marcam bem o que vai ser dito, tá? Vocês podem precisar. É imperativo que as pessoas estejam cientes de que a Nova Jerusalém não precisava de muro. Uma ordem do Senhor, tudo se resolve. Qual o motivo para haver um alto muro? Precisava de tudo isso. Ele tem 12 portas, cada uma com um anjo, e sobre elas o nome das 12 tribos dos filhos de Israel. Pastor, as tribos de Israel marcou na terra, né? Ela teve uma boa passagem na terra, então por isso que colocou lá essas portas com o nome. Mas o problema, amigo, não é um pilar, é um muro com portas. Se você tem consciência do que eu estou dizendo, se você vai entrar em qualquer recinto, você vai passar pela porta. Então é uma passagem
Não está dizendo de algo de alegria, porque de Deus quer compensar os apóstolos. Não, as tribos, não, nada disso. É uma passagem, não tem outro lugar de passar. Louvado seja Deus. É crueldade dizer que o objetivo delas estarem ali não seja o homem. Afinal, a criatura, imagem de Deus, é a responsável por haver tais portas. Então, o homem é o motivo daquelas portas estarem ali. Você sabia que no homem tem duas escolhas? Hoje, ele escolhe o mundo com seus prazeres. Mas avistando o que oferece o mundo com seus prazeres, ele muda de ideia. Ele quer agora a cidade santa. Todas as pessoas, elas mudam de ideia. O pior ateu que existe na terra, muda de ideia. Hoje ele diz que Deus não existe. Mas quando ele vê o opositor, que nada é do que algo terrível, aí ele começa a acreditar que Deus existe e quer morar com Deus. Então o muro é por causa das decisões do homem. É diferente de alguém que decide, olha, eu quero as tribos de Israel, né? Eu vou aceitar o sacerdócio de Cristo na minha vida, eu quero ter essa circuncisão na minha vida, eu quero ter uma vida totalmente diferente. Você sai com a decisão montada, aí você só vai confirmar o que você está tendo aqui. É diferente. Mas nem todos pensam assim, nem todos.